Hello! Titia chegou, gente! Hoje é sábado, dia 20 de janeiro de 2024. É dia de áudio do Vital. E o áudio do Vital de hoje, para alguns vai soar um pouco, digamos assim, diferente, mas para quem acompanha o PVM, não. E quem acompanhou o PVM do dia 18 de janeiro vai identificar. O título do áudio dele é Forças Galácticas Guiam os de Mente Leve. Vamos lá para o áudio do Vital e na sequência eu volto com os meus comentários. Bom dia, meus amados. Mais um sábado hoje, dia 20 de janeiro de 2024. Como sempre, estamos aqui trazendo mais uma mensagem, porque a cada semana alguma coisa diferente ou nova, ou até coisa mais antiga, mas urge que se passe algumas informações para aquelas mentes e consciências ávidas por fazer a mudança. Estamos realmente no momento mais importante do planeta Terra e de sua humanidade. Se as pessoas tivessem uma mínima noção desta importância desse tempo, o mundo estaria em festa. Uma festa nunca e jamais vista, porque não há comemoração maior do que esta que está para se concretizar dentro de muito pouco tempo. Neste sábado eu sempre penso, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Peço a inspiração para os meus guias, meus amparadores, que eles sabem mais do que eu, né? Então, me sugeriram aqui falar algumas coisas que casualmente, não casualmente, a gente sabe que não existe acaso, existe um porquê de tudo, né? Eu estava dando uma olhadinha ali, porque eu sempre tenho que olhar a minha página, porque é lá que tem muitas mensagens, principalmente no Messenger, né? Tem dezenas todos os dias, quando não chega a centenas. E eu preciso dar uma olhada e dar as respostas que as pessoas necessitam, né? E aí tem uma página que sempre aparece para mim, porque eu acompanho ela desde a número 1. É uma página chamada Portal Vozes Multidimensionalidade, PVM. Eu lembro que quando apareceu a primeira mensagem, porque ele traz sempre o título em cima, né? Insights do Astral Cósmico. São mensagens, a gente sabe como funciona, né? Quem trabalha com isso, quem conhece, quem acompanha e desenvolve, expande a consciência, sabe as mensagens, as formas que elas chegam. Muita gente acha que um canalizador tem um espírito falando no ouvido ou trazendo escrito, ou então fica conversando com ele como se fosse uma pessoa ali na sua frente. Não é assim. As mensagens elas vêm de várias formas, mas elas são muito sutis. E é preciso realmente entender, é preciso estar aberto para compreender as mensagens. E nesta sexta-feira, que dia que é a sexta? Não, quinta-feira, dia 18 de janeiro. Nesta quinta-feira, 18 de janeiro, a página, portal, Vozes Multidimensionalidade, trazia os insights do Astral Cósmico número 2171. Eu, quando olho esses números, eu penso, puxa, já vi, porque eu vejo todos, indistintamente. Se tem uma coisa que eu lembro até hoje, que vi todos os dias, quando tem dias que não tem a postagem. Eu acompanho. Lá no começo eu não entendia muito bem, porque é uma linguagem um pouco diferente. E nós temos, cada um, uma forma de entender. Eu entendo de uma forma, outro entende de outra, outro de outra, porque nós temos apenas uma parte
da verdade, uma parte da realidade, uma parte da informação. Ninguém aqui na Terra ainda tem condições de saber tudo. Aliás, eu já conversei em alguns áudios e também alguns textos, né, escrevi, que na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, não existe verdade absoluta, existe verdade relativa. Cada um tem um pedacinho da verdade. E aquele que se propõe a ter a verdade, porque a mentira ela sempre tem poder maior, porque é o caminho largo da caminhada. A verdade é o caminho estreito, difícil, né? A gente sabe disso, não precisa aqui trazer muitas informações sobre isso. Mas uma parte da verdade. Mas com o tempo nós vamos agregando a minha parte, a parte do outro, e vamos montando esse quebra-cabeça, né? Quando foi falado lá atrás, uns 7, 8 anos, as Ilhas Humanas, tem esse título no texto, né? Foi dito que nós éramos ilhas, não desertas, mas inabitáveis, inabitadas, não inabitáveis, inabitadas. E a gente era como um náufrago. Até coloquei, acho que naquela época, o exemplo do Cruzoé, né? O Cruzoé foi um náufrago que aportou numa ilha deserta de pessoas, né? Mas tinha uma ilha bem bonita, inclusive. E ele ficou lá sozinho, né? Só que agora nós estamos recebendo outros náufragos que chegam e se ancoram aí nessa ilha, e nós estamos dando esse auxílio para essas pessoas. E mais adiante nós vamos unir as ilhas, formar o arquipélago e depois o continente, né? Como se fosse um pedaço de terra firme. Então nós somos ilhas, somos também almas que trazem parte da verdade para que aquelas outras pessoas possam acessar. Se não fosse assim, não sei como seria a transição da Terra em relação aos humanos, as almas encarnadas. Sem o conhecimento, sem o entendimento, sei lá, se teria condições, né? Porque é o entendimento que faz com que nós nos melhoremos e sejamos os melhores em todos os sentidos. Não há outro caminho para a ascensão a não ser o crescimento dentro do amor incondicional, da compaixão, do respeito, da ética, da moral, né? Da verdade, dos bons costumes e das boas ações. E esses insights do astral cósmico de número 2171, é um bom número, né? Trazido na quinta-feira, dia 18 de janeiro, né? 2 dias atrás. Algumas coisas me chamaram a atenção. Então aqui eu anotei alguns por curiosidade, mas eu vou dar o título desse áudio de hoje, um dos temas, um dos insights, né? Achei mais bonito esse, para dar o título, não que não sejam os outros importantes também. Então seria o título desse áudio de hoje: Forças Galácticas Guiam os de Mente Leve. O que significa isso? Eu confesso que lá nos primeiros insights eu não consegui entender quase nada, porque era uma maneira diferente da minha de transmitir informações. Mas com o tempo eu comecei a associar e entender. Eu posso dizer que hoje eu compreendo quase que, não da forma como é passada, porque cada um tem a sua maneira, mas posso compreender a mensagem item por item. Esse item, então, que dá o título, As Forças Galácticas Guiam os de Mente Leve. O que isso quer dizer? Nós sabemos que hoje o planeta Terra está sendo amparado por forças galácticas positivas que ajudam na transição da Terra e também ajudam na proteção, na libertação da humanidade. Eles não vão fazer a parte nossa, a parte humana. Isso não é permitido porque existem as leis naturais, as leis cósmicas, que são respeitadas pelas forças positivas.
As negativas nunca respeitaram, mas isso não tem importância, não vamos falar disso agora. As forças galácticas positivas já há algum tempo estão trabalhando na limpeza do astral, já fizeram tudo isso, na limpeza dos umbrais e no equilíbrio do planeta durante a transição, porque vai haver mudanças grandes, né, de energias, de frequência, força da luz, né, tudo vai mudar. Como eu já disse em alguns textos anteriores, né, o navio vai balançar, as águas vão se mexer e o navio balança, né? Então nós vamos enfrentar o balanço do navio, mas vai ser um balanço que não traz problemas, um balanço gostoso, né? Mas é preciso entender que o balanço do navio não coloca em perigo o navio, senão a pessoa fica apavorada e tem um medo desnecessário. E ninguém da luz, ninguém dos positivos está aqui para assustar quem quer que seja, né? Então essas forças agora estão aqui atuando também na Terra, mas elas não mudam o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Eles não nos forçam a nada, eles não dizem abertamente nada, porque nós temos que decidir, afinal, o que nós queremos. Você quer ascensionar, você quer estagnar, você quer continuar no mundo de provas e expiações, não tem problema. Você quer dar mais importância para a mente viciada, quer dar mais importância para aquilo que aconteceu até aqui, não se permitir ao novo, né? Se vocês olharem os textos anteriores, aí os áudios, nós sempre falamos sobre isso. É preciso se permitir. Quando nós nos permitimos, nós mantemos a mente leve, porque a mente leve permite que a consciência se expanda. Aquela mente pesada, presa ao passado, presa àquilo que era, presa aos velhos dogmas, às velhas crenças, ao ego inflado, à ganância, ao desejo de poder, enfim, a matéria é pesada. A mente é pesada. A mente é fechada, ela é tão direcionada como um raio laser que vai numa reta, né? E atinge um ponto. Ela só se permite aquele ponto. A mente leve, ela se permite tangenciar, ela se permite ao balanço do navio, ela se permite o novo que chega. Ela não se estressa, ela simplesmente acredita que as mudanças estão aí e que tudo faz parte da mudança. Então os galácticos, as forças galácticas, na verdade, como diz aqui a mensagem, forças galácticas guiam os de mente leve. Aqueles que têm a mente leve se permitem ser guiados. Eles não são teimosos. Eu vejo pessoas, amigas minhas e pessoas conhecidas e até familiares, e vejo também nos comentários, vejo em todos os lugares, nos grupos, pessoas que não se permitem absolutamente mudar nada. Estão sendo enganadas, estão sendo manipuladas pelas forças negativas e não se permitem pelo menos acreditar ou pelo menos pensar na possibilidade de haver coisas diferentes. Então, toda vez que eles veem alguém falando a verdade, toda vez que eles veem alguém falando do que vai acontecer, toda vez que eles veem alguém falando dessas mudanças, né, do planeta, da ascensão, para eles tudo é... Os mais ignorantes já usaram a palavra chavão, fake news. Para eles tudo é fake news. Eles nem sabem o que é fake news, né? Se pedir o que é, eles nem sabem, né? Até porque é uma palavra inglesa, né? Mas aqueles que têm um pouco mais de conhecimento do velho tempo, então eles não dizem que é fake news, mas eles dizem que é teoria da conspiração. E são irredutíveis. Então esses seriam os mente pesada. Os mente pesada não vão mudar. Infelizmente eles não vão mudar.
eles estão agarrados à avalanche que vai embora com tudo. Estão na linha de tempo que afasta cada vez mais da nova Terra. Enquanto os da mente leve vão para a nova Terra, porque se permitem, são leves, não são peso para ninguém, nem para as mudanças. Eles vão para a nova Terra na linha de tempo, da quinta dimensão, do mundo de regeneração. Obviamente, as forças galácticas, que são positivas, que estão aqui no auxílio, elas vão guiar aqueles da mente leve. Porque é uma coisa nova. Se você vai num lugar que você não conhece, que nunca viveu lá, nunca viu, tem que ter um guia, né? uma informação da direção. Ninguém se atraca num lugar totalmente desconhecido, por mais bom que seja, sem ter um pouco de conhecimento, uma guiança. Aqueles que estão presos àquilo que já é conhecido, eles não precisam de guia, eles continuam na mesma. É aquele que se permite ficar só naquele quadrado, onde já é velho conhecido. Como as forças positivas nunca forçam nada em ninguém, obviamente é uma escolha. Se você tem a mente leve, você é guiado. Como eles guiam? Não vai vir um extraterrestre ali te pegar pela mão e dizer, é por aqui, vem comigo. Não. Também não vão dizer agora, não, pelo menos por um tempo ainda, entre na minha nave, eles não vão dizer isso. Mas mais adiante nós vamos sim, vamos dar voltinhas aí pelo universo dentro das naves, sem problema. Na quinta dimensão nós vamos fazer isso. Mas agora ainda não. Agora eles estão guiando através de mensagens, de insights, de canalizações, de informações. Então, aqui, deixa eu ver se tem aqui anotado alguma coisa, né? Sim, um outro insight. Eu sabia que tinha aqui, até anotei numa folha aqui, porque senão depois eu não ia me lembrar de cabeça, né? Um outro insight. As verdades continuam a se fundir em uma única linha. É outro insight do mesmo dia 18 de janeiro. Então, através dessas verdades que continuam a se fundir em uma única linha. Olha, que coisa interessante, eu falei antes, sem olhar essa mensagem, que a gente vai aprendendo a agregar as verdades do outro também, porque a gente antes não entendia, mas depois entende. Quando eu comecei a ver esses insights há tanto tempo, que eu não sei quanto, são 2.171 dias, mas tem dias que não tem. Então deve ter ali já uns quase 10 anos, né? Pelo menos uns 7, 8 deve ter. Então eu não entendia muito bem essas mensagens criptografadas aqui nesse formato, mas depois eu aprendi a identificar e entender. Comecei a gostar e hoje eu posso dizer que as mensagens eu compreendo do meu jeito, mas eu compreendo elas bem. Isso faz parte desta mensagem aqui, desse insight. As verdades continuam a se fundir em uma única linha. Por quê? Porque nós vamos, na quinta dimensão, ter a verdade absoluta, pelo menos para aquilo que hoje nós entendemos ser uma única verdade. Claro que mais adiante ainda coisas novas virão, mas são sempre um agregamento de informações e de expansão da consciência. Mas não vai ser mais uma verdade picotada como era aqui na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. Então, as forças galácticas guiam os de mente leve através das verdades, das informações que começam a chegar e cada vez mais se fundem uma com a outra, se juntam como um feixe de bambu, como aquelas ilhas que eu falei no exemplo, que vão se juntando, né? Primeiro o náufrago recebe visitas, depois aquele grupo se junta com outro grupo, e com outro grupo, e com outro grupo, e de um fim forma um grupo só. E nós estamos indo para esse ponto. Apesar de haver a separação do joio e do trigo, nós vamos unificar
todo o trigo num único num único grupo e todo o joio num único joio. Não vai ter mais essa mistura. É uma parábola que explica a separação das consciências pelo seu grau de conhecimento, de entendimento, de aprendizado. São interessantes porque as coisas elas fecham, né? Eu costumo dizer sempre que a, a espiritualidade ela é fácil de entender. Ah, porque é coisa de outro mundo. Não, é outra dimensão. As dimensões elas podem estar no mesmo mundo, mas elas são fáceis de ser compreendidas, as mensagens e a própria coerência das coisas, ela tem uma certa lógica. Se tem uma certa lógica, você não tem dificuldade, porque a lógica não precisa de gramática. A lógica é só o entendimento. Eu sempre digo que até um analfabeto entende a lógica. As verdades estão chegando e elas se fundem numa única linha, a linha de tempo da nova Terra. Aqueles que não entrarem nessa linha não vão conhecer a verdade. Por isso, naquela parábola, que parece que está em João, alguma coisa, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós começamos a compreender o quebra-cabeça, nós compreendemos tudo. Compreendemos as parábolas do Cristo, compreendemos as mensagens no Testamento, né? Algumas, né? Porque tem muitas coisas que foram modificadas, obviamente, mas tem mensagens maravilhosas, basta garimpar. Sempre tem pérolas entre os cascalhos. Então, se a verdade nos liberta, obviamente vai libertar aqueles que se permitem, os de mente leve, que são guiados para essas verdades. Outra mensagenzinha no mesmo tema, no mesmo número, 2171, eu vou comentar porque eu achei interessante. Colheitas são plantadas. Colheitas são plantadas. O que significa isso? Obviamente, ninguém colhe aquilo que não planta. A gente sabe que cada um colhe da sua sementeira. Ninguém colhe na roça do outro, né? A cada um segundo suas obras. Mas a mensagem em si, ela não é assim, desta forma de entender. Colheitas são plantadas. Então, se colheitas são plantadas, elas estão sendo plantadas agora. Elas não foram plantadas e não serão plantadas, elas são plantadas. Então, temos que entender um pouco também da gramática, né? Interpretação de texto. Que, aliás, é o grande problema, né? A dificuldade de entender a gramática é problema do nosso ensino, né? Infelizmente, não dá para dar nota 10 para o nosso ensino. Eu não vou nem arriscar dar uma nota aqui, porque, para ser honesto, eu vou ofender alguém. Então, é melhor não dar nota, mas é uma falha muito grande e as pessoas não conseguem entender. Se as colheitas são plantadas, então agora é que a coisa vai definir. O que tu plantar agora, a colheita é garantida. Não tem quebra de safra. Se tu plantar feijão, vai colher feijão agora em pouco tempo. Se plantar trigo, vai colher trigo em pouco tempo. Não é mais na próxima existência, como era antes. Não tem outra encarnação na dualidade da Terra. Esta é a última semeadura, a última colheita. Quem plantou espinho, quem está plantando espinho, não tem outra coisa para colher, infelizmente.
Não adianta passar panos quentes. Tudo é frequência, tudo é lei de ação e reação, tudo é lei natural dos mundos. Ninguém é condenado. Não há uma justiça que vai condenar A, B e libertar o C e o D. Não. A consciência que não se propõe a avançar no bem, nas boas práticas, ela carece de mais aprendizado. E ela vai, então, ficar mais tempo no mundo de provas e expiações. Está plantando espinhos, vai colher espinhos por muitas e muitas vidas, ainda até entender que não vale a pena plantar espinhos. Melhor plantar flores que não têm espinho. E se plantar flores com espinhos, saber que tem então que plantar flor junto. Só espinheiro não serve para enfeitar nada. Espinheiro só serve para incomodar. Nós até entendemos os espinhos da roseira, porque a rosa é tão bela que vale a pena, mas também o bom jardineiro sabe lidar com a roseira. Colhe a rosa sem se espinhar, jamais, né? E é um produto valiosíssimo, justamente porque ela vem entre os espinhos. Se bem que diz que tem rosas que não têm espinho mais, porque a tecnologia está avançando, né? Mas isso não importa, que vamos falar daquilo que a gente conhece. As colheitas são plantadas. Então, se elas são plantadas, elas já estão certas. Aqui não diz que as sementes estão plantadas, nem os grãos são plantados. Aqui diz as colheitas são plantadas. Então, é o resultado imediato. Está muito próximo. Essa safra será rápida. Por quê? Eu já disse. No mundo de provas e expiações, tem o véu do esquecimento, tem as experiências. Tudo é um teatro, é uma holografia, e as pessoas as almas encarnadas, no caso aqui da Terra, plantavam numa estação, colhia na outra. Plantava numa existência, colhia na outra existência. Agora não. Agora é nesta mesma. Então, as colheitas são plantadas agora. Elas estão já na Terra. Estão sendo lançados os últimos arremessos de sementes, né? Porque a colheita já está ali, próxima. E vai ser apressada. Outra mensagenzinha que também merece, porque tem várias lá, eu só coloquei aqui algumas, né? Daquele mesmo número lá, coloquei nem metade. Até eu sugiro que vocês procurem ler essas mensagens. Com o tempo vocês vão entender como elas são muito importantes. Elas têm uma mensagem bem legal, né? De acordo com a interpretação, é lógico, mas devagarinho nós vamos interpretar aquilo que a gente não sabe, tem que treinar, né? Ninguém nasceu sabendo. Ninguém vai para uma escola sabendo tudo, senão não vai nem para que vai para a escola, né? Então essa outra mensagenzinha dizia: leões da Boa Nova rugem. Opa! Os leões estão aí, rugindo. O leão é o guardião da sua prole. Não tem nenhum animal que defende mais a prole do que o leão. Tem algumas raças de animais que a fêmea defende mais a sua prole, a sua família, mas o leão não é a fêmea, é o leão macho. Ele não cuida só da sua parceira e dos seus filhos, ele cuida de todas as fêmeas e todos os filhotes que tem naquela área. Às vezes tem vários leões, às vezes tem um leão só para várias famílias, mas também, às vezes, alguns leões vão caçar e fica um cuidando da, da tropa, como se diz, né? Sei lá, coletivo de leões, não lembro agora. Enfim, do grupo. Então, os leões agora estão rugindo. Como isso? Leões da Boa Nova rugem. Significa que aqueles que estão na proteção da humanidade
Proteção não é física, tá? A proteção da alma, aqueles que estão os guardiões das almas, sejam entidades não físicas, espirituais, galácticas, sejam também encarnados, que nos amparam, que nos orientam. Agora eles vão começar a aumentar o tom, rugir. Se fazer notar, se fazer mostrar a sua presença. Então podemos esperar de agora em diante mensagens cada vez mais incisivas, mais fortes, eu diria mais certeiras e mais profundas. Então, talvez está na hora daqueles os checadores de fatos, que são os ceifadores da verdade, eles cortam a verdade para que ela não cresça, como se fosse o podador, né? Corta os galhos para que eles não cresçam. E aqueles que dizem que são os guardiões da verdade são os que realmente querem proteger a mentira e impedir a verdade. Mas eles estão perdendo força e os leões agora que são da Boa Nova vão rugir. Então daqui para frente espera-se que a verdade seja menos perseguida, seja pelo contrário, mais ouvida e mais incisiva e mais forte, mais num tom mais elevado também. O rugido do leão, o leão da Boa Nova. A gente sabe que a Boa Nova é aquilo que está chegando, aquilo que vai vir, que ninguém vai impedir, né? Que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cada vez mais as pessoas ligam os pontos e o desenho vai ficando mais nítido. Logo, logo ele estará pronto. Depois é só pintar, passar o lápis de cor e deixar ele bem bonitinho. Então, uma outra mensagem, outro insight, né? Os colaboradores dos reinos expandem-se. O que será que isso significa, né? Quem são os colaboradores dos reinos? Em primeiro lugar, vamos entender quem são os colaboradores, depois vamos ver por que eles estão expandindo-se, né? Os colaboradores dos reinos não são o reino vegetal, animal, luminal, essas coisas, provavelmente que não, né? Quando você fala aqui em reino, quando você fala em mundos espirituais, em planetas, estrelas, em casas do Criador, né? Que, como diz a palavra bíblica, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então cada morada seria um reino. Os reinos, tem os reinos da primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e vai embora, né? Não sei até onde vai, mas vai muito longe. Nós estamos na terceira dimensão, saindo dela, passando pela quarta, já entrando na quinta. Então, vamos dizer que essas dimensões seriam os reinos. E aqueles que colaboram com esses reinos que vão agora se expandir, cada vez mais também se expande o número de colaboradores. Nós notamos isso. Há 10 anos atrás, há 15 anos, há 20 anos, quase não tinha ninguém. Era difícil alguém ter uma mensagem lá. Tinha, sim, alguns, né? Conhecidos, deixaram livros, todo lugar, né? Nós temos aqui no Brasil vários, né? O Chico Xavier, Divaldo Franco, Rubens Saraceni, tem tantos ali, eu não vou agora citar todos porque demoraria muito tempo, mas esses livros, né? Espíritas, espiritualistas, que davam algumas informações, mesmo baseado nas leis kardecistas, onde foram colocadas certas informações que já serviram para consolar, nos dizendo que as almas, somos almas e somos almas imortais, né? É um consolo. Então os colaboradores aumentaram muito.
não somente do reino huminal dos encarnados, mas também do reino dos desencarnados, então do mundo astral, e também dos extraterrestres, que são os irmãos galácticos de outros mundos fora da Terra, que também estão cada vez mais presentes aqui. Então os colaboradores dos reinos expandem-se, cada vez maior o número. Dá para se perceber isso. Claro que tem muitos infiltrados, se passando por colaborador do reino. São os que vêm puxar o tapete. Tem muita gente. Os lobo mau da história do Chapeuzinho Vermelho. Ah, tem muito também. Temos que estar atentos, né? Por isso o vigiai e orai se faz presente ainda mais um tempo. E aqui, por último, eu coloquei mais um, e vou depois parar depois desse, porque senão fica muito extenso. Como eu disse, eu não copiei todos os insights do portal Vozes Multidimensionalidade, dos insights do Astral Cósmico número 2171. Copiei 2, 5, 2, 4, 5, 6. 6 itens apenas. Esse último, então, furtivos são apresentados a todos. Furtivos são apresentados a todos. Como é que a gente vai entender essa frase? Quem são os furtivos? Lembra-se que eu fiz aqui uma referência: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes nós colocamos nos textos, nos áudios, a verdade nada mais é do que o Apocalipse. Se o Apocalipse é o final de um tempo, tudo está fechando. E os furtivos vão ser apresentados a todos, para que todos conheçam a verdade. Então, os furtivos são aqueles agentes do mal, encarnados. Pelo menos esses a gente vai conhecer. Os desencarnados, aquelas entidades que eu já falei que já foram removidas, não tem nem como saber quem são, nem conhecer, porque enquanto encarnados aqui, ainda com a mente envolta aos véus, não. Depois a gente pode até saber, mas agora não, não tem como. Não tem como a gente dizer, aquela entidade era fulano, era lá X, Y, Z. Não, não existe isso. Vamos conhecer quem são os representantes das trevas que estão aqui, ao nosso lado, no nosso país, nos outros países, aqui no planeta. Em toda parte, em todos os segmentos. Religiosos, políticos, banqueiros, financistas, empresários, autoridades, né? Todos os tipos, todos os níveis, desde uma pequena cidade até as grandes metrópoles. Tem em toda parte. São muitos milhões. Nós vamos ver alguns. Não é possível ver todos. Não tem como. Mas um grupo deles, dos furtivos, são apresentados. Talvez aqui no Brasil nós tenhamos alguns que não são apresentados lá fora, e lá fora tem alguns que não são apresentados aqui, mas tem alguns que vão ser conhecidos no mundo todo. Principalmente os chefinhos, né? A chefia. A chefia. A chefia, nós vamos ter surpresa. Eles nunca se mostraram. Não vai pensar que é aquela pessoa que você acha que é o capeta, não. Aquilo lá é apenas o porteiro. O porteiro do inferninho, né? Mas os capetinha mesmo, os sapequinhas, como dizem os pleiadianos da Força Prateada, os sapecas, eles nunca se mostraram. Pelo menos não na verdadeira face, na verdadeira cara, como se diz. Eles sempre ficaram escondidinhos. É como um chefe de quadrilha. Ele não vai junto lá assaltar um banco, por exemplo. Ele não vai. Ele é o comandante, ele vai ficar na dele. Ele vai mandar os seus subordinados.
Se perder alguns soldados, a chefia está garantida, sempre. Era assim, mas para azar deles, tudo vai terminar. Nós vemos como as tentativas de implantar narrativas à força em cima da humanidade vêm acontecendo num ritmo acelerado nos últimos anos. E eles não têm mais conseguido os resultados que eles querem. Então eles estão desesperados. E nós sabemos que quando alguém ataca, é porque ele está realmente encurralado. A fera, por mais feroz que seja, ela nunca ataca se ela não está encurralada. Uma abelha não pica ninguém se ela não é espremida, apertada contra alguma coisa. Uma cobra não vem picar ninguém se não se sentir ameaçada. Nenhum animal peçonhento ataca gratuitamente. Ele só ataca se é ameaçado. E nós vemos os furtivos que estão agora realmente encurralados. Eles sabem que perderam. Eles sabem há muito tempo que o fim chegaria. Por isso eles tentaram acabar com a humanidade, já que o mundo não é nosso, não vai ser de ninguém. Já que a humanidade não vem com nós, não vai a lugar nenhum. Mas eles não sabem que... Não sabem, eles sabem. Na verdade, é o medo que eles colocam nas pessoas sustenta eles mais um pouquinho, dá uma sobrevida, porque eles sabem que a alma nunca é aprisionada, né? A alma desperta é livre, livre como o raio do sol quando não tem nuvens. Nada impede que ele chegue até o chão. Os furtivos são apresentados a todos. Veja bem, outra vez, vamos aqui fazer a interpretação de texto. Furtivos são apresentados a todos. Não é que serão apresentados. Já está acontecendo. Eu sugiro que vocês também se dê o luxo de acompanhar geopolítica e exopolítica. É um tema um pouquinho fora da espiritualidade, não é bem o meu trabalho, mas eu gosto de acompanhar, porque nós fizemos uma análise de uma coisa com a outra, um comparativo, a gente vê como as coisas no final vão fechar. Tem muita notícia boa por ali, já tem muito furtivo já sendo apresentado, mas as pessoas assistem aquela plim-plim, não noticia nada que vá contra os interesses deles. Isso não adianta. Mas não adianta mesmo. Vai chegar também o tempo da plim-plim, fazer plof-plof, né? Uma bolha de sabão que explodiu. Porque vai cair tudo, todo o sistema. Mas até lá, deixa eles cuspir na cerca como as hienas, né? Não tem problema. A verdade jamais será vencida. Alguém colocou esses dias que a mentira tem perna curta, mas ultimamente ela virou uma centopeia. E é verdade. Mas não deixa de ser curta a perna. A centopeia não encompridou a perna, portanto ela não vai conseguir andar tão rápido quanto o Papaléguas, por exemplo, que tem pernas longas, né? Então, a verdade sim, a verdade tem pernas infinitas. Ela vai chegar onde tem que chegar e ninguém vai impedir. Podem calar ela um tempo, mas ela não vai ser vencida jamais, porque faz parte do plano divino. E eu coloquei na quarta-feira agora um texto. Nada e ninguém pode mudar o plano divino. E é isso. Chegamos ao final de mais um áudio. E agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Olha, minha gente, é o seguinte. Eu acho que a grande pérola do ano acabou de ser dita aí pelo Vital. Não precisa nem enquete.
A Plim Plim logo logo vira uma Plof Plof. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tenho falado aí, de vez em quando eu falo do PVM, e algumas pessoas até me perguntaram onde acha, não sei o que. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse PVM que o Vital tá falando, que é o 2171 do dia 18. E eu acompanho também diariamente, não há tanto tempo, mas uma coisa que eu me lembro, quando eu comecei a acompanhar o PVM, isso foi em 2020, foram muitas as vezes em que eu vi, principalmente nas primeiras informações, aparecia assim. Vou dar um exemplo porque eu não vou lembrar qual é o que estava escrito de fato. Assim, ó. Exemplo. Retirada de ser da não-luz em contagem regressiva, 100%. Quando você ia no dia seguinte, aquela porcentagem já tinha diminuído. E assim foi, até que zerava. Não se falava mais daquilo, mas foram várias as vezes em que apareciam em sites como esse, falando da remoção de seres, inclusive aquele Abadó e Adabó, um ser que tem aí que fazia toda aquela... como se ele impedisse a entrada de luz na Terra. Eu me lembro claramente disso. Então, o PVM é como o Vital falou, né? Ele já acompanha aí há muitos anos. Tem coisas que eu vejo... consigo até interpretar, tem coisas que não. Quando eu vi esse Forças Galácticas guiam os de mente leve, o Vital trouxe aí a visão dele. Eu entendi justamente isso. Aqueles que estão levando, estão vivendo o hoje com leveza, aqueles que confiam no plano, aqueles que estão fazendo seu trabalho interno, aqueles que estão dando conta de ser o que são e fazer o seu melhor, estão em alinhamento, em conexão com os galácticos, com a espiritualidade, com esses seres que estão ajudando a Terra nesse momento. Porque aqueles que estão conectados ao que eles querem que as pessoas estejam, não veem, não ouvem. Os sinais estão aí, gente. A gente está rodeado de situações, a gente vivencia situações diárias, nos trazendo sinais e respostas o tempo todo. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês agora, principalmente vocês que têm muitas dúvidas. Ninguém precisa validar o que vocês sentem. Vocês não precisam perguntar para ninguém o que é ou o que deixa de ser. O exercício é para cada um de nós. Muitas vezes vieram pessoas aqui que falavam assim, mas você fala uma coisa e o fulano lá fala outra. Eu não falo do trabalho de ninguém, eu vou repetir de novo isso. Primeiro porque eu acho uma tremenda falta de respeito. Pode ser uma idiotice o que ele está falando sobre o meu ponto de vista, como pode ser que o que eu fale seja uma idiotice para muitos. Mas eu não preciso... eu não preciso expressar isso, até porque para cada um faz um sentido. O que não faz sentido para mim hoje, faz sentido para muita gente. E tá tudo perfeito, porque cada um tá no seu caminho. Agora, vocês não precisam... Escrevam isso aí, pega o tal do bloco. Pega o bloquinho aí e escreve. Vocês não precisam, eu não preciso que ninguém valide nada do que eu sinto. Quando eu falo do excesso de informação, é por conta disso. Peguem tudo que vocês absorveram ao longo dos tempos. Eu sei que tem gente que está chegando agora, que está começando a entender agora o que está acontecendo, que não está entendendo nada do que está acontecendo, mas está buscando. Confia. Eu fiz o texto aí da autoconfiança. É exatamente aquilo. É confiar em si. Essas mensagens, por exemplo, do PVM, é interessante que quando eu pego para ler, tem coisas que vêm claro. Tem coisas que não. Beleza, talvez porque não seja para eu entender de tudo. Agora, o treinamento vai nos levar a desenvolver também essa habilidade. Aqueles que estão nesse caminho de leveza da mente não estão passando por menos problemas, mas estão encarando os problemas, digamos assim, com a atenção que eles merecem, sem supervalorizar os problemas. Porque o que eu tenho visto aí é uma supervalorização dos problemas, a ponto de que das pessoas ou não perceberem as soluções, ou muitas vezes refutarem as soluções que são sugeridas. Porque para cada solução a pessoa arranja um problema. Entre todos esses PVMs que ele falou, né, todos os insights, na verdade, que ele falou, das forças galácticas, qual foi o outro? Minha nossa, eu marquei
e não gravei. Peraí, mente. As verdades continuam a se juntar numa única linha, para quem está com a mente leve. Ele falou uma coisa muito certa. Quando a gente começa a entender o quebra-cabeça, começa a pegar uma pecinha aqui, aí você conversa com uma pessoa que te dá uma ideia, você traz outra pecinha para cá, aí você ouve um áudio, outra pecinha, um texto, outra pecinha, você faz as suas próprias reflexões, outra pecinha. Esse quebra-cabeças vai nos trazendo, de fato, a verdade. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Mas existe uma verdade absoluta que nós ainda não acessamos. Ainda bem, porque senão seria um fuá. Porque tem gente batendo no peito dizendo a verdade me pertence, não é brincadeira. E isso está levando as pessoas a se confundirem. Por quê? Porque muitas vezes elas têm uma intuição, elas sentem, mas elas falam assim, pô, mas fulano ali, que é uma autoridade, está dizendo o contrário. E elas deixam de confiar naquilo que a alma delas está falando para seguir um terceiro. Ele falou aqui, né, que tem muitos bons trabalhadores, mas tem um monte de curva de rio aí. Os embustes também estão aí. Não se falava tanto dos falsos profetas, eles estão espalhados em todos os nichos. É muito fácil falar. Eu já vi um monte de gente dando previsão de coisas que já foi falado há muito tempo. Esse tipo de previsão eu também faço, meu filho. Basta ler qualquer coisa, dar uma rebuscada lá e sair dizendo que está prevendo alguma coisa. Aliás, geralmente esse povo faz questão absoluta de só prever tragédias. Vocês já viram alguma previsão aí, alguém vir a público e fazer uma previsão? Olha, gente, vai acontecer tal coisa assim? Se preparem para a grande festa que vai acontecer. Não, é só tragédia. Mas por quê? Porque as pessoas gostam, porque o público gosta. Aí depois tem gente que fica reclamando. Eu sempre falei, o bem não dá ibope, mas o bem trabalha em silêncio. E o bem sempre foi muito mais forte do que o mal, ou a luz mais forte do que as trevas. O próprio Vital falou aí num áudio, foi no áudio? Acho que foi no áudio de sábado, né? As trevas, oh meu Deus, eu não vou lembrar direito. Mas o que ele quis dizer foi o seguinte, a luz domina tudo. Né? O que é uma sombra? É um empecilho entre a luz. Né? Um empecilho na luz gera sombra. A luz sempre foi muito mais forte. Onde ela chega, ela domina tudo. Lamentavelmente, a gente ainda está vivendo um mundo onde as pessoas ainda estão muito conectadas nas coisas negativas. Mas já existem cidadãos que já estão desconfiados. É aquele famoso, tem alguma coisa errada que não está certa. Que já começa a questionar, que já começa a ir atrás. Gente, o volume de pessoas, eu vou falar dos últimos 3 anos, que é o que a gente tem ideia. O volume de pessoas nos últimos 3 anos que foi atrás de respostas é algo que a gente não tem condições de saber. Faz tempo que eu estou falando assim, a gente não sabe quem está do nosso lado e que está despertinho. Por quê? Porque provavelmente essa pessoa também viveu, né, momentos difíceis, ou foi isolado, ou foi, entre aspas, humilhado, ou foi sofreu chacota, falou, eu vou ficar quieto. Ele entendeu o recado vital, não há mais nada a dizer, e tá lá quieto. Mas num papo informal, dali a pouco começa a surgir um assunto, a pessoa se manifesta e fala, opa, peraí, essa pessoinha aqui tá sabendo de mais alguma coisa. A gente vai se surpreender. Eu tenho absoluta certeza disso. De que nós vamos nos surpreender. Agora, essa questão da gente trabalhar, eu vou focar mais nessa questão do título do Vital. Os de mente leve. Se nós não fizermos esse trabalho, fica complicado. Porque o que o mundo, eu nem vou dizer o mundo, porque o mundo segue o seu fluxo. O que os ditos controladores do mundo querem é nos imputar um peso que não é nosso. E eles sabem que para eles é final de... é game over mesmo. Eles sabem. A ponto do desespero está tomando as raias do absurdo e da loucura. Porque eles querem impor cada coisa que a gente vê que realmente chegou no limite.
Agora, a humanidade tem a sua parcela no sentido de abraçar ou não essa bestialidade deles. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de quem assiste ou deixa de assistir, acompanha ou deixa de acompanhar esses lixos que eles mostram. Eu acho que a gente já está numa fase de entender que, independente disso, nós temos condições de executar um trabalho onde a gente não precisa se deixar afetar e contaminar por isso. E a artilharia deles ainda é pesada, porque ela é mental, é pela mente. E se a gente não tiver cuidado, a gente entra. E olha que a gente está nessa vigilância há muito tempo. Imagina quem ainda não conseguiu sair. Então a gente precisa ter muito cuidado para a gente não tornar, né, para a gente não trazer para nossa mente, para nossa energia, para o nosso espiritual, um peso que já não nos pertence. E a gente pode fazer isso de diversas formas, abraçando o problema do outro, se colocando numa posição de que eu preciso fazer aquilo que cabe ao outro fazer. Vocês viram que ele falou aqui dos galácticos. O que cabe à humanidade, cabe à humanidade. Eles estão aqui fazendo a parte deles. O lalá. A nossa, cabe a nós realizar. E tá tudo bem. Agora, eles não vão interferir. Ainda bem, né? Já basta quem interfira. O que a gente precisa é estar em alinhamento com esses seres, sejam galácticos, seja a Mãe Maria, Jesus, Sananda, o Arcanjo Miguel, o nosso eu superior, que é o primeiro da lista, e a gente sempre esquece, tanto esquece que eu acabo não falando dele de imediato. Então a gente precisa estar em alinhamento com essas esferas superiores, mas isso só vai pelo caminho da leveza, de fato. A gente fala, não, mas eu vivo problemas demais, como é que eu... Quem não vive problemas, gente? Eu quero que alguém escreva aqui nos comentários. Quem não vive um único problema? A questão é que tem gente que pega um problema desse tamanho e supervaloriza. Tem gente que está diante de problemas gravíssimos e dá ao problema a dimensão que ele tem e consegue resolver. O que não tem solução, solucionado está, não é assim que se fala? Você tem um problema, você pode resolver? Resolva. Não pode resolver, está resolvido. A gente não sabe o que está no nosso caminho. A gente não sabe quais são as soluções. Por exemplo, eu não tenho condições de resolver um problema A, mas a solução vai vir. Porque não existe problema sem solução. Eu talvez não enxergue, eu não entenda, não tenha condições de perceber a solução daquele problema. Mas se a gente realmente confia, ela vem. É o famosíssimo salto de fé, salto no qual nós estamos já há um bom tempo. Então, minha gente, independente, né, de todas as questões que têm sido aí tão trabalhadas e tão faladas pelo Vital, por mim, por tantos outros, o trabalho é realmente interno e ele tem muita importância, é muito importante que a gente cuide da nossa mente, que é por onde essas informações chegam, que é por onde a gente estabelece, né, os contatos que nós estabelecemos com outras pessoas, obviamente passam pelo mental, é no mental que surge aquilo que a gente quer concretizar. O que colapsa, o que colapsa é o sentir, mas ele nasce no mental. E as pessoas estão com o mental muito perturbado, gente. Agora, sair de um mental perturbado é uma escolha. Tudo na nossa vida é escolha, é 100% escolha. De novo, vou repetir pela milionésima vez, você pode ser influenciado, você pode até ser coagido, mas a decisão é sua. Escolha o caminho da mente leve. É possível sim, desde que você se desconecte do lixo do mundo. Aquele texto, quem não assistiu aí ou não leu o texto dele aí das Ilhas Humanas, eu tenho aqui no canal, eu sugeriria que lesse, ou assistisse. Porque ele fala muito dessa coisa, dessa relação onde a gente está muito isolado, mas que a gente vai começar a se juntar e daqui a pouco um arquipélago estará formado. Mas o mais importante desse texto que ele trouxe para mim foi o seguinte, foi a explicação do porquê trabalhadores da luz estão posicionados, né,
em vários pontos. Por que não juntou toda essa tropa, por exemplo, num único lugar? Gente, a espiritualidade é inteligente demais. Deus é perfeito. Não faria sentido. Então, eu estou posicionada numa família que vai precisar. O fulano está posicionado numa família que vai... Talvez nem a família, talvez... Aliás, família é reduzir muito, né? A um círculo único. Eu estou posicionada num ponto onde as pessoas desse entorno vão precisar. Vocês idem. Aliás, já estão precisando, porque já começou. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se não todo mundo, não vamos generalizar, mas a grande maioria já foi procurada aí para esclarecer algumas coisinhas. Tem gente que já está na dúvida, perguntando algumas coisas. Eles estão nos dando a possibilidade de falar. Teve um ponto aqui lá no começo que ele falou, né? Dessa questão da mente leve, e ele falou... Vamos pegar, eu vou pegar o exemplo da fraudemia. Naquela época, as pessoas não se permitiam. Você vê, gente, as histórias que chegavam pra gente, se a gente for parar para pensar, eram histórias absurdas do que acontecia no mundo. Eu nem tô falando só do coronga, eu tô falando de tudo que a gente acessou naquela época. A gente se permitiu, mesmo aquilo parecendo loucura, a grande maioria não. É o que eu chamo de benefício da dúvida. Abraçaram todas aquelas mentiras e tudo bem, a gente não. A gente se permitiu, por mais que parecesse teoria da conspiração, eu sempre gostei desse termo, ou fake news, a gente já sabia o que era fake news, essas empresas de checagem do capiroto que tem por aí, quer saber se é verdade? Aliás, para quem não sabe disso, quer saber se uma informação é verdade? Pergunta para essas empresinhas aí, joga lá a pesquisa. Quando aparecer fake news, pronto, constatou. Outra coisa, esses nomes na história, ao longo da história, que são tão depreciados, hoje eu questiono se esse povo era esse demônio todo que falam por aí. Isso vem lá de trás. Porque se hoje eles conseguem fazer o que fazem com todo mundo antenado, você imagina na época que não tinha comunicação, o que esses caras não faziam. Então, hoje eu desconfio mesmo de tudo, de qualquer informação. E é por isso que a informação tem que ser buscada aqui, ó, e não lá fora. É claro que existem entendimentos que a gente precisa buscar externamente. Só que nós já estamos num ponto muito mais... O tal do fique em casa, lá atrás, pedia que a gente olhasse, né, para dentro. Eu acho que hoje ela faz mais sentido ainda. Porque com tanto lixo aí fora, inclusive dentro desse nicho de espiritualidade, a gente precisa ter muito cuidado. Tá assim de falsos profetas. Tá assim de gente dentro da espiritualidade usando modus operandi do sistema, que é o medo. Eu já cansei de falar aqui para vocês, mas como eu sou repetitiva, eu vou falar de novo. Deu medo? É treva. Trouxe dúvidas? É treva. A luz jamais vai trazer uma informação para causar medo. Nunca, sob hipótese alguma. E para quem não entendeu isso ainda, eu não sei o que precisa acontecer, qual é o desenho que precisa ser realizado para que se entenda. De novo, independente de quem traz, independente de quem assina, não tem isso. Um mensageiro jamais vai ser mais importante do que a mensagem. Acho que até já falei disso aí num vídeo, num áudio, num vídeo. Deixa eu ver aqui se eu estou deixando para trás alguma coisa. O negócio da colheita eu preciso falar. Colheitas são plantadas, né? Eu falo disso há muito tempo. Esqueça a colheita. Você vai ter a colheita de qualquer forma. Ocupe-se das sementes. Porque você vai colher delas. E isso que ele falou é uma verdade também. Rápido. Você pensa hoje, ela já frutifica amanhã. É impressionante a velocidade como as coisas estão acontecendo. E não se preocupe com a semente do vizinho. Se ocupe das suas. Porque é delas que você vai precisar dar conta. E digo mais,
Se a sua semente é boa, ela tem condições, inclusive, de ramificar para outros solos. Mas isso não é uma preocupação para você ou uma obrigação. Apenas é o famoso faça o seu melhor. Seleciona bem a sementinha e joga, porque você vai colher. E dos leões, né? Os leões da Boa Nova Ruge. Eu falei que eu não ia falar de tudo, eu acabei falando, mas vamos lá. Esses seres, né? Interessante porque não tem como não. Na hora que ele estava falando foi que me veio, embora eu tenha visto esse PVM. Leões da Boa Nova Ruge. Não tem como não fazer uma associação com os felinos, que são guerreiros. Então, eles vão subir o tom. Eu acho que é hora da gente começar a ficar mais atento, prestar atenção aos movimentos que vão acontecer, porque isso aqui para mim me veio justamente o quê? Isso enquanto o Vital falava. As coisas vão começar a aparecer com mais clareza. É como a coisa dos irmãos galácticos, né? Muito se fala que eles já deram um ultimato. Ou vocês falam, ou nós vamos ser obrigados a falar. E eu acredito que isso não seja só para a questão extraterrestre. É para tudo. Só que com cuidado. Não é para trazer medo, pânico, para causar horror. Gente, eu vou falar uma coisa. Posso estar falando uma besteira, mas vou falar assim mesmo. Se tivesse que ser pé na porta, não faltou oportunidade. 2020 para cá, eles tiveram todas as oportunidades de expor. Eu não estou dizendo que não será exposto. O que eu estou dizendo é que talvez as coisas não sejam expostas como nós imaginávamos que seria. Porque talvez não tenha necessidade de ser tudo exposto. Apenas uma parte, porque eu também acredito que se as pessoas não souberem o que acontece, elas não vão raciocinar por si. Não vai acontecer um flash solar e vai erguer o véu de todo mundo, não. E mesmo se isso acontecer, não é todo mundo. Então, é preciso que as pessoas acessem, conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu entendo que esta verdade precisa ser exposta para todo mundo, sim. Agora, se as pessoas vão, vamos dizer, o lado da história que elas vão tomar é problema de cada um. Só que essa verdade tão escrachada, tão cheia de crueldade que nós conhecemos, talvez não precise vir a público. Veja só, nós tivemos tempo, como eu já disse várias vezes, de acessar essas verdades e lidar com elas. Levamos tempo. Agora pensa, eu vou dizer que a maioria da população mundial, acessando essas informações horrorosas, tudo na porrada, na base da baciada. Vai pirar. Que tipo de energia vai ser gerada? De caos. A quem interessa essa energia? Fala para mim. A luz? Então hoje eu olho e falo assim, putz, realmente acho que a coisa não vai ser como eu imaginei, mas não quer dizer que não vai ser. Vai ser como tem que ser. Vai ser para que um maior número de pessoas realmente possa se encontrar. E onde vai um, vão todos. Né? Hoje eu entendo dessa forma. Eu sei que não são todos 100% todos. A parábola da ovelha que Jesus volta para buscar também fala sobre isso hoje no meu entendimento, que a espiritualidade ela vai fazer de tudo para que todos possam ir, para que não fique nenhuma ovelha para trás. Mas só que tem ovelha que não vai querer. E tudo bem, vai ser respeitado. E a gente também precisa respeitar isso. Agora, eu tenho que cuidar da minha escolha, se eu quero ser a ovelha desgarrada ou se eu quero aproveitar esse trem, né, para ir para essa quinta dimensão. Agora, realmente não precisa que o mundo entre no caos, num sofrimento absurdo e exacerbado para que essa verdade seja exposta. Lembra do lado eu sabia? Para quê? Hoje a gente olha e fala, para quê? Nós soubemos, havia um motivo para que eu soubesse, para que vocês soubessem, para que nós soubéssemos. Né? Eu já falei várias vezes, o meu era realmente a compaixão, desenvolver a compaixão, diminuir o ego que estava bem exacerbadinho também.
Cada um vai saber o seu. E... não, tem mais 2, né? Os colaboradores dos reinos expandem-se. Essa aqui eu não tenho dúvidas. É óbvio que o volume de seres que nos ajudam se multiplicam. Inclusive seres encarnados, tá, gente? E desencarnados, que eu digo aqui, humanos. Não tô falando só de galácticos, de seres espirituais extraordinários, não. Eu tô falando da gente também. Porque eu sempre bati sempre não, né? De uns tempos pra cá, eu falei muito, a essência humana é boa, a essência humana é boa, a essência humana é boa. E esses seres estão se mostrando. Então, esses colaboradores, esses trabalhadores da luz, realmente ainda ontem eu subi um texto aí da Vilma Capuano falando, né, dos trabalhadores da luz. E realmente, para encerrar, furtivos são apresentados a todos, né? Os curvas de rio aí, os agentes do mal. É claro, como eu digo, a gente está assistindo um teatrão. Então tem uns coisinhos aí que a gente não tem certeza de que lado tá jogando, não. Mas tem umas coisas que você olha e você fala, não, esse cara aí não tá trabalhando para as trevas, não. Esse aí é um agente. Se não é um agente da luz, ele está sendo, digamos assim, convidado, né, de uma forma pressionada a agir para a luz. Porque a exposição do que a gente está vendo aí deixa isso muito claro. Certo, minha gente? Então, basicamente é isso aí. Ele já falou, eu já falei também. Volto aqui, né, a reforçar que a grande frase do ano até o dia 20 de janeiro de 2024 é essa. Plim, plim, logo, logo, né? Plof, plof. E não vai demorar muito tempo, não. Aliás, eu diria que vai ser esta, digamos assim, empresa, se é que pode chamar aquele antro de empresa, vai ser um dos principais canais a notificar aquilo que precisa ser notificado. Porque eu acredito que isso é o certo. Esses seres, vou tentar não chamar de canalhas, esses seres que mentiram tanto para a população, eles precisam vir a público para trazer a verdade, porque é aquilo que eu falo. Muita gente segue esse povo como se eles fossem autoridades. Então é da boca deles que eu acredito que seria interessante que essa população que dorme ouvisse as verdades, sobretudo, eu não estou falando só de coronga, não, eu estou falando de tudo. Certo, meu povo? Termino por aqui estes comentários do áudio do Vital. Segunda-feira tem conteúdo aí para vocês, tá bom? Um abraço, Vital, gratidão mais uma vez por mais esse áudio. Deus te abençoe, muita luz no seu caminho, e a todos vocês um bom final de semana. Aproveitem, descansem, curtam, se divirtam, vivam, trabalhem essa leveza de mente. O preço que se paga por carregar pesos é muito alto, mental, emocional, espiritual, físico, que o corpo sente também. E não é tão complicado assim viver na leveza. É mais uma caixinha que eles ardilosamente criaram, né? Até porque muitas vezes as pessoas que estão vivendo com leveza são taxadas dentro, até mesmo desses meios aqui, como alienadas, como pessoas que estão vivendo fora da realidade, como pessoas frias, que não se importam, né, com o que os outros passam, mas são obstáculos eu vou colocar obstáculo, a palavra na falta de outra. São situações que a gente precisa superar até para a gente manter a nossa integridade. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu digo e o que eu faço tem que andar em harmonia, em alinhamento. E quando a gente está em harmonia conosco, pode o mundo desmoronar lá fora, podem dizer o que quiser, que nós não nos abalamos. Tá bom, gente? Chega, já falei demais. Até segunda-feira. Fiquem com Deus. Um beijo e até lá.